Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, verso 15, 16 e 17. O texto vai dizer assim, a partir do 14. Olha só essas palavras de Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Eu sempre gosto, de iniciar fazendo perguntas, porque perguntas nos levam a pensar, e perguntas bem feitas podem mudar a nossa vida. A pergunta que eu tenho hoje para iniciar: você acredita que com o poder do Espírito Santo, nós, os crentes, podemos viver vidas extraordinárias e experimentar o sobrenatural de Deus? Você acredita, sim ou não? Alguns acho que não. Sim ou não? A segunda pergunta, e responda agora para você, não precisa falar nada, mas aqui dentro. Se você acredita que com o poder de Deus a gente vive o extraordinário, eu pergunto para você: você tem vivido o extraordinário? Essa pergunta precisa mexer conosco. Porque se eu estou afirmando que como igreja, como crente, como aqueles que acreditam no Senhor Jesus, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, nós somos capacitados a viver o extraordinário, e se por acaso, ao responder sobre a minha vida, eu talvez não consegui uma resposta afirmativa, porque talvez a minha vida não tenha abençoado alguém, impactado alguém, mudado a história de alguém, eu preciso rever algumas coisas na maneira que eu estou levando a minha jornada terrena. Porque senão, e eu falei disso num vídeo que eu gravei no final do ano passado, porque senão, nós somos mais ou menos como aquelas pessoas que querem ser fitness, Todo mundo, acho que esse ano, os gordinhos, fizeram o propósito de emagrecer. Eu fiz o meu propósito lá. Mas imagine a cena. Eu vou numa loja, olho os equipamentos que tem lá, de ginástica e tal, e gosto de uma esteira ergométrica. E lá o vendedor, com o papo de vendedor, vai dizer: não, porque aqui isso faz aquilo e tal. Eu decido comprar, parcelo lá em 15 vezes no cartão, levo para minha casa. Agora, seria muito estranho se passasse 3 meses, eu chego de volta com aquela esteira na loja e falo para o vendedor: estou devolvendo. Não funciona. Porque você disse isso, você disse aquilo e aquele outro, e aqui eu acho que eu engordei 2 quilos. A pergunta do vendedor seria muito simples: mas você usou da maneira correta? Imagine a minha cara de bobo dizendo: eu tinha que então fazer alguma coisa? Não era só levar para casa que eu ia emagrecer? Uma história boba como essa muitas vezes ilustra como nós crentes estamos vivendo a nossa interação com o Espírito Santo. Porque a gente sabe que se houver uma interação real com o Espírito Santo, a vida se torna diferente, a vida muda, a vida se torna extraordinária. E muitas vezes a gente diz: esse negócio de igreja não funciona. Esse negócio de botar a Bíblia debaixo do braço e domingo lá na Assembleia de Deus não funciona.
Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não estamos tratando o Espírito Santo como deveríamos tratá-lo. Nós não estamos valorizando a pessoa do Espírito Santo como deveríamos fazer. Na verdade, nós estamos confusos até sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele tem a ver comigo? O que ele pode fazer na minha vida? Porque a gente simplesmente, na nossa ignorância, se torna religioso. E não aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos através da pessoa do Espírito Santo. Você me entende? Amém? Eu quero responder nessa reflexão e lendo alguns versículos da palavra de Deus, 4 perguntas eu quero responder. Primeiro, se nós estamos falando sobre conduzidos pelo Espírito Santo, o que é ser conduzido pelo Espírito Santo? 10 segundos para você responder na sua mente. O que é ser conduzido pelo Espírito Santo? Pastor, eu acho que um dia eu conheci alguém que era conduzido pelo Espírito Santo. Ele nem mais falava português. Ele só falava em línguas celestiais. Pastor, eu acho que ele flutuava. Você acha que é isso ser conduzido pelo Espírito Santo? É uma pessoa viver de uma maneira totalmente fora dos padrões humanos no sentido lógico, visível, natural, alguém que não fala mais o português não. Nós precisamos desmistificar, porque a gente pensa que às vezes ser conduzido pelo Espírito Santo, a gente vai voar, a gente vai sair fazendo mágica, tipo Harry Potter. Não é dessa maneira. Nós vamos falar que o Espírito Santo sim nos capacita com os dons, mas você não vai deixar de ser gente, de ser um ser humano. Agora, uma grande mudança, algumas grandes mudanças acontecem, porque ser conduzido pelo Espírito Santo, de acordo com a palavra, já começa na nossa identidade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, ele vai dizer assim, eu quero que você preste atenção nos versículos da palavra. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Paulo está dizendo, mudou a identidade, em Cristo vocês são filhos. E ele continua dizendo assim, e porque vocês são filhos, presta atenção nisso, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, é também herdeiro. Ser conduzido pelo Espírito Santo, já amplia a minha compreensão de quem eu sou. E Deus está nos falando através da sua palavra. O Espírito Santo, ele sempre vai trazendo essa confirmação à minha alma. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro dos céus. Eu sou filho de Deus. Isso muda tudo. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito, eu sei para onde eu estou indo, e eu sei como eu devo me comportar. Eu devo me comportar como um filho de Deus. Eu tenho a garantia da nova vida. Eu sei que eu sou aceito por Deus, redimido através de Jesus. Eu sei que eu estou caminhando para uma vitória completa na glória eterna. Filhos de Deus. Eu vou repetir isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, esse tema aqui, conduzidos pelo Espírito Santo, não é para qualquer um. Para quem é filho de Deus. E olha o que ele vai continuar dizendo, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E ele continua, o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, e se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Meus irmãos, isso muda tudo, porque daí
A partir do momento que eu tenho essa identidade definida, eu passo a caminhar em obediência ao meu Deus, e não é porque eu sou bom, mas é porque a mudança já aconteceu, o Espírito me capacita a viver em obediência ao Senhor. Vocês entendem isso? Amém? Glória a Deus. Pastor, mas e os dons? Os dons são ferramentas que Deus dá para edificação, que vem também com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita sim a falar em outras línguas, a profetizar, a ter discernimento de espírito, a ter palavras de sabedoria e tantos outros dons que o Espírito Santo nos dá para a edificação da igreja, esse propósito coletivo. Então é isso, ser conduzido pelo Espírito Santo, é você amar essa verdade do Evangelho. E como que eu sei se eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo, pastor? É simples, hoje aqui nós cantamos uma música que dizia, né? Rude cruz se erigiu, dela um dia fugir. E essa música é maravilhosa, porque diz assim: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Se ao afirmar essa canção, a sua alma se encheu de gozo, de alegria, você pode ter certeza, é o Espírito Santo que já confirmou que você é filho, você é filha, você é amado por Deus, e Ele está aí trabalhando em você, porque faz o nosso olhar para com Jesus ser esse olhar de amor, de uma paixão dedicada, de uma entrega total, amar a mensagem da cruz acima de todas as coisas. Você me entende? Amém? Isso é ser conduzido pelo Espírito. E a segunda pergunta: qual é a importância de ser conduzido pelo Espírito Santo? Tem algumas importâncias, e falamos já, que revela que assim nós pertencemos ao Senhor, consequentemente, aqui falando de uma maneira bem prática, o impacto que isso tem na minha vida é maravilhoso, a importância, porque me ajuda a tomar as decisões do dia a dia. Se eu sou filho, sou conduzido pelo Espírito Santo, a minha maneira de falar, a minha maneira de olhar, a minha maneira de pensar, a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de assistir televisão, a minha maneira de estar na rede social, tudo muda. Inclusive, o Espírito Santo vai me conduzindo sobre o meu propósito e como eu devo exercer o meu propósito, porque muitas vezes, nos detalhes, eu posso entrar em confusão, o coração humano é enganoso. E daí a Bíblia vai nos revelar como isso acontecia na vida dos discípulos. E eu gosto do texto lá de Atos 16, que mostra de maneira muito clara como aconteceu na vida do apóstolo Paulo, essa direção. Paulo, você precisa fazer isso. Atos 16, a partir do verso 6, vai dizer assim: Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Peraí, pastor Ledial. Eles queriam ir para a Ásia, fazer alguma coisa errada? Eles iam para a Ásia para cometer pecado? Não, eles iam para a Ásia para pregar o Evangelho. Nós estamos falando simplesmente de Paulo, mas o Espírito Santo o impediu. Olha só, sendo impedido de pregar a palavra na província da Ásia pelo Espírito Santo, e quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Um mistério, eles tentaram e não dava, e não eram os demônios que estavam impedindo, não era bloqueio diabólico, o Espírito Santo. Daí de repente o texto diz assim: durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia e concluímos, olha só, que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho lá. Interessante. O Espírito Santo guiando aonde eles deveriam ir, aonde deveriam abrir o trabalho, aonde deveriam estar evangelizando, conduzidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, que coisa gloriosa, quando isso acontece na nossa vida. Quando o Espírito Santo conduz uma vida, isso é extremamente importante, porque nós vamos estar no lugar certo, nós vamos estar desfrutando de livramentos de Deus na nossa vida. Eu me lembro que vovô, ele contava uma história, quando eles estavam dirigindo para uma viagem missionária, era aqui na América do Sul, não sei se era Uruguai ou Argentina,
E eles chegaram num lugar da margem da rua assim, e pararam para se esticar um pouco, muitas horas de viagem, estradas ruins. Quando eles saíram do carro para se esticar, o Espírito Santo falou para o vovô, pastor Nirton, entra no carro e sai desse lugar. Eles entraram no carro, andaram 100 metros para frente, saíram do carro, se esticaram. Quando eles estavam se esticando 100 metros na frente, uma carreta tomba no exato lugar aonde eles estavam. Irmãos, isso é a condução do Espírito Santo, também nos livrando de ciladas, de perigos, de aflições, de amarras, de parcerias erradas, de alianças que não se deve fazer, de negócios que não deve fechar, de lugares que não deve ir. Então é extremamente importante para vivermos uma vida excelente com Deus, nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo. É importante porque nos torna o que de fato fomos criados para ser. E presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você acredita que Deus tem um plano para a sua vida, se eu acredito que Deus tem um plano para a minha vida, eu preciso ter plena convicção que eu jamais vou conseguir desfrutar disso sozinho, pelas minhas forças. Quem vai me colocar no centro da vontade de Deus? Quem vai me fazer viver os propósitos eternos? É o Espírito Santo me guiando todos os dias. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, verso 15 e 16. Ele vai dizer assim: assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, se Deus me chama para santidade, e é importantíssimo que eu viva esse propósito de Deus na minha vida, eu só consigo através da pessoa do Espírito Santo. Ele nos torna apto para representar a Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, o que Paulo vai dizer dos frutos do Espírito, e ele vai dizer que o fruto do Espírito, melhor dizendo, é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, tudo aquilo que nós encontramos em Jesus, que nós precisamos viver na nossa vida, só é possível a partir do momento que eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Na minha jornada de fé, para que eu não viva como um bebê que depende de leitinho sempre. E Paulo vai usar essa metáfora para nos mostrar que a vida cristã é de constante crescimento. E é muito estranho se alguém com 5 anos continua tendo atitudes de um recém-nascido e se alimentando como recém-nascido. É muito estranho alguém de 10 anos, 15 anos, 20 anos está vivendo como recém-nascido e se alimentando como recém-nascido. E Paulo vai falar isso. Gente, olha, teve um momento que eu queria dar algo mais sólido para vocês, mas vocês precisavam do leitinho, não amadureceram. A vida cristã é um amadurecimento constante. E quem faz isso? O Espírito Santo. Escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, Paulo vai dizer assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O evangelista João, ele vai dizer assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixa eu aplicar um pouco, para ficar mais claro na sua vida. Se hoje eu olho para trás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu não vejo crescimento espiritual na minha vida, eu não vejo amadurecimento, ou parece que eu regredi, parece que a minha paixão pelo Senhor há 5 anos atrás era maior, parece que os dons fluíam na minha vida 10 anos atrás, muito mais do que flui hoje. Sabe o que está acontecendo? A resposta da palavra de Deus, não é do pastor Lediel. O relacionamento com o Espírito Santo esfriou, e isso precisa mudar, porque é o Espírito Santo que vai levar cada um de nós a um nível constante de crescimento e amadurecimento.
Eu repito isso, não depende apenas do nosso intelecto ou da nossa vontade, depende de uma interação com o Espírito Santo. Por isso eu preciso amá-lo, valorizá-lo, zelar desse relacionamento, para viver tudo que a palavra de Deus promete que vai acontecer na minha vida, o extraordinário, o sobrenatural, através do auxílio do Espírito Santo. Presta atenção agora, eu ainda estou falando da importância do Espírito Santo na nossa vida. Presta atenção. Você sabe por que muito crente desanima fácil na fé? Desiste de tudo de uma maneira assim como estalar de dedos. Você sabe por quê? Muitas pessoas param de ser resilientes ao longo da jornada cristã. O relacionamento com o Espírito Santo está em baixa. A palavra vai nos dizer que o Espírito Santo, ele é consolador. Ou seja, todos nós que estamos nesse ambiente somos gente e sofreremos. Teremos aflições, angústias, adversidades, problemas para resolver. E talvez você está já nesses primeiros dias do ano novo dizendo: pastor, já começou difícil, cheio de problema. E talvez alguém aqui já pensou em desanimar no começo desse ano. A mensagem do céu para o nosso coração é: antes de tudo, antes de procurar os coaches, os livros, os cursos, restaura o relacionamento com o Espírito Santo, porque na hora da dor, é o Espírito Santo que nos consola. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 26, vai dizer: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, no dia que eu perdi as forças, eu não tenho mais nem capacidade para orar, o Espírito Santo está agindo em seu favor. Olha só o que Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 3, verso 16: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito. Eu vou repetir isso. Presta atenção, Efésios 3 e 16, e que essa palavra entre na sua alma. Paulo escrevendo aos Efésios: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Deus os fortaleça no íntimo do ser com poder, por meio do Espírito Santo. Vocês estão percebendo? Eu tenho, nesse início de mensagem, feito questão de ler os textos bíblicos para mostrar para cada um de nós que estamos aqui quantas coisas extraordinárias vão e podem acontecer na nossa vida se estamos conectados com o Espírito Santo. E muitas vezes não vivemos isso, estamos animados, estamos confusos, não sabemos o que fazer. Na verdade, às vezes não sabemos nem quem nós somos e por que estamos ainda respirando. É porque está faltando relacionamento com o Espírito Santo. E Paulo, na sabedoria divina, ele vai dizer assim: sabe, lá no teu íntimo, lá na sua alma, aonde palavras humanas não conseguem chegar, é lá que Deus vai derramar força sobre você. Mas isso é por meio do Espírito Santo de Deus. Você me entende, irmão? Glória a Deus. E daí talvez uma das perguntas mais importantes que nós precisamos responder: pastor, se tudo isso acontece quando estamos cheios do Espírito Santo, o que nos impede de sermos conduzidos pelo Espírito Santo? Pergunta para quem está do seu lado: o que impede? O que ele respondeu? O que ele respondeu? O pecado. Paulo, escrevendo aos Efésios, é interessante. Ele falou algumas verdades fortes. Falou muito sobre o Espírito Santo nessa carta. Mas quando ele vai escrever à igreja de Tessalonicenses, ele usa uma expressão diferenciada. E é muito lindo quando lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, ele vai dizer assim: olha,
Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Peraí. O Espírito Santo é Deus? Como assim, pastor Lediel? Quer dizer que eu posso ser maior que Deus e apagar o Espírito Santo? Ele não está falando nisso, nesse sentido. Ele está falando na interação do Espírito Santo na sua vida. A ação do Espírito Santo no seu coração, pela dureza do teu coração, pelas escolhas erradas que você faz, por amar mais o pecado do que o Espírito Santo, nós apagamos o Espírito Santo na nossa vida. Meus irmãos, e isso é forte demais. Eu quero que você compreenda que quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Não pense como alguns têm falado aí, que o Espírito Santo é uma energia. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Se entristece, eu posso apagá-lo, mas o Espírito de Deus, ele já vem com esse adjetivo: o Espírito é santo. Consequentemente, ao responder essa pergunta, o que impede de ser conduzido pelo Espírito Santo, é muito claro. Voltando para Efésios, capítulo 4, verso 29 ao 32, e aqui é uma só, eu vou dar um exemplo só, de algo que é muito comum hoje em dia, que tem feito crente de anos de estrada, não mais ouvir a voz e ter comunhão com o Espírito Santo, que Paulo já escreveu, 2000 anos atrás, Efésios 4, 29 em diante, ele vai dizer assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Você sabe o que é a palavra torpe? Palavra maldita, palavra indecente, palavra imoral, aquilo que não deve estar nos lábios dos crentes. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Então alguém pode dizer: já entendi, então Paulo está dizendo que eu preciso cuidar com as minhas palavras. Mas é interessante porque a continuação, ele vai falar da interação com o Espírito Santo. E olha só, se lá em Tessalonicenses ele falou para não apagar o Espírito, olha o que ele vai dizer aqui agora: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Peraí, o Espírito Santo está falando a essa igreja, e a igreja do Brasil, a igreja do mundo, um dos motivos porque nós perdemos a comunhão com o Espírito, aqui língua, ou dedos afiados. Às vezes, a gente pensa que o que Deus abomina são os pecados sexuais. A palavra de Deus está deixando bem claro para cada um de nós: o posicionamento dos seus lábios entristece o Espírito Santo, quando não usado para edificação, com palavras que abençoam e edificam. E agora, eu sei que para todos nós aqui, nós estamos refletindo sobre o que os nossos dedos têm digitado, a nossa mente pensado e saído pelos nossos lábios, muitas vezes. Palavra torpe. Eu já falei nesse culto algumas vezes, que hoje, na sutileza satânica, o diabo, ele coloca as palavras torpes numa musiquinha, numa piadinha, porque num ritmo legal, saiu, você nem percebeu que está defendendo um adultério, você nem percebeu que está defendendo uma orgia, você nem percebeu que está ofendendo um monte de vidas, e saiu, mas no ritmo legal, o balanço do corpo fluiu, só que o Espírito Santo já saiu há muito tempo da vida daquele que se dizia crente. E é assim. E muitas vezes a pessoa diz: esse culto está frio, os pastores de hoje não são mais os mesmos, a igreja não é mais a mesma, essa banda quando toca eu não sinto mais nada. Ei, já parou para pensar
talvez não tem nada a ver com os outros, mas é algo que está acontecendo aí, na tua relação com o Espírito Santo. Olha a continuação desse texto lá de Efésios 4, 29 em diante. A proposta do apóstolo para a igreja, porque ele era pai da igreja, amava aquela igreja. Ele vai dizer assim: gente, por favor, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Opa, peraí, ele está aqui dizendo que os frutos desse lábio que só murmura, só mente, só calunia, só fala besteira, está muito além da língua, porque a língua vai refletir o que está aqui, aquilo que Jesus falou. A boca fala do que o coração Opa, eu não percebi que ao longo da minha jornada eu estava guardando amargura, eu estava indignado com um monte de coisa que foi acontecendo, e eu fui guardando as iras, as contendas, calúnias. Isso foi, e daí saiu. Daí Paulo está dizendo: gente, se livrem de tudo isso. E ele desenha ainda mais, né? Nessa expressão deixa bem claro: vocês precisam se livrar das coisas ruins. E se vocês querem viver o Espírito Santo, vocês querem agradar o Espírito Santo, vocês querem ter a companhia do Espírito Santo, olha só a sequência do texto. Ele diz: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando mutualmente, assim como Deus o perdoou em Cristo Jesus. Meus irmãos, está aqui, está na palavra. Nem precisa de vir aqui conversar com o pastor Lediel, porque é psicólogo, está aqui na palavra. A palavra está dizendo o que está acontecendo na alma de tanta gente. Se tornou um poço de rancor, de amargura. Tirou o foco das coisas essenciais do Senhor e tem apenas se comparado com as outras vidas, indignado pelo que aconteceu contigo. Talvez você tenha colecionado coisas ruins na sua alma. Livre-se disso. E se você quer a presença do Espírito Santo, pratique as coisas boas. É simples, é simples. Imagine essa cena: uma pessoa chega nessa igreja a primeira vez, e eu chego para ela e digo: sai daqui, você não é bem-vinda. Não tem lugar para você sentar, vaza. Essa pessoa vai voltar? Não vai, se sentiu ruim. Agora imagine, você chega, sempre é recebido por um sorriso, alguém te abraça, você se sente bem. Você gosta de estar num lugar onde é bem recebido. O Espírito Santo sendo uma pessoa também. Só que o que agrada o Espírito Santo não é apenas aquilo que os olhos podem ver, é o que está aqui na alma. A partir do momento que eu me posiciono para ser parecido com o Senhor, eu fujo das obras da carne, eu fujo do pecado, eu fujo da imoralidade. O Espírito Santo se sente confortável em estar conosco, e Ele vai interagindo, nos amadurecendo, nos capacitando, nos fortalecendo, quando Ele encontra um lugar onde Ele é bem-vindo. Você me entende? Amém? Glória a Deus. Quando nós olhamos no livro de Atos, eu gosto de Atos 13, a partir do verso 2, que vai dizer justamente da escolha de Paulo e Barnabé para serem enviados. E aquele é um ambiente onde a palavra diz que o Espírito Santo se manifestou, e o Espírito Santo vai falar: olha, me separem o Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma missão para eles. Mas presta atenção, olha naquela primeira linha que está ali em cima na tela: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Ei, tem gente que quer ouvir a voz do Espírito Santo, mas o que ele menos pratica é isso. Ele não adora e não jejua. Não está escrito assim: olha, enquanto brigavam, enquanto murmuravam, enquanto mentiam, enquanto ficavam flertando com outras pessoas nas redes sociais, o Espírito Santo, não.
não vai acontecer. Mas aonde há adoração, rendição, arrependimento de pecado, aonde há jejum, que é uma mostra de arrependimento e de mudança que nós queremos para a nossa vida, ali o Espírito Santo vai se manifestar e coisas extraordinárias vão acontecer. Às vezes nós queremos o extraordinário, mas presta atenção, o extraordinário não começou com uma coisa estrondosa, porque aquilo que nós vamos ver ali na frente, um Paulo pregando, milhares de pessoas se convertendo, igrejas sendo abertas, como nós falamos das cartas, o pessoal lá da região da Galácia, o pessoal de Tessalônica e tantas outras cidades, não foi por acaso. Tudo começou como, pastor Adiel? Tudo começou com um ambiente propício, onde o Espírito Santo tinha liberdade para agir. Então deixa eu ser um pouco mais direto. Posso ser um pouco mais direto, amém? Glória a Deus. Vou ser bem direto. Eu não tenho dúvida que o nosso adversário, ele aposta todas as fichas dele para comprometer o teu relacionamento com o Espírito Santo. Porque um crente que perdeu o Espírito Santo, perdeu tudo. Um crente que perdeu o Espírito Santo está confuso. Quem não tem o Espírito Santo não consegue fazer nada e não vai viver o extraordinário. Então assim, é muito simples, é uma coisa lógica. Se eu, imagine um jogo de futebol, se eu sei que tem aquela pessoa ou aquele jogador que é quem leva o time nas costas e faz tudo acontecer, eu preciso comprometer ele. Então eu já vou falar para os meus zagueiros, no primeiro lance, quebra o cara, que a gente ganhou o jogo. É mais ou menos isso. O Espírito Santo de Deus é quem faz a vida de um cristão funcionar como deve funcionar. E daí, o nosso adversário, ele quer comprometer a nossa relação com o Espírito Santo. E claro, você já entendeu, isso vem em forma de pecado, que muitas vezes, inicialmente, parece ser doce como mel, mas termina amargo como fel. Então, escuta bem o que esse pastor está vos dizendo, e se não quer ouvir esse pastor, vai para a palavra. O que você vai encontrar na palavra é um chamado de Deus para que nós venhamos buscar a santidade. Não seremos plenamente santos e perfeitos nessa jornada, mas o Espírito Santo em nós vai estar nos aperfeiçoando e nos santificando constantemente. Cuidado, porque muitos falsos evangelhos estão sendo pregados por aí. Já falei, eu continuo batendo forte nessa tal de hipergraça, aonde diz que você pode vir do jeito que está e permanecer do jeito que está. Não é assim. Você se virar do jeito que está, quebrado, sujo do pecado, mergulhado na imoralidade, mas saiba que Deus não vai permitir que você fique assim, porque aonde chega o Espírito Santo, ali tem ordem, organização e vida plena. Então que nós venhamos buscar essa santificação na nossa vida e vencer todas as propostas do maligno. Amém, igreja? Última pergunta para nós então finalizarmos. Qual o impacto que isso vai ter na minha vida? Qual o impacto que ser conduzido pelo Espírito Santo vai gerar em nós? E a gente poderia falar a noite inteira disso. Mas a primeira coisa é isso: eu não vou ser dominado pelo pecado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, ele vai dizer assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Opa, já entendi. Ser conduzido pelo Espírito Santo é eu entender que quem eu sou
tudo que eu sou, tudo que eu tenho é dele, é para ele. Então, eu vou fugir de tudo aquilo que me contamina. É isso mesmo. Eu vou viver uma vida em santificação constante. Depois, nós teremos em nós, olha que privilégio, uma fonte constante de alegria e paz. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, verso 5, ele vai dizer assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu vou repetir isso. E presta atenção, você que está desesperançoso ou desesperado, tem solução para isso, e está aí. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Ou seja, não vai te faltar na alma o verdadeiro amor e a certeza que você é amado. E daí, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Deixa eu ser bem direto aqui. Você para de mendigar amor humano, porque você descobriu não apenas o seu valor, mas a fonte do amor. E daí não é qualquer malandro que vai te passar conversa, não é qualquer malandra que vai te passar conversa, viu, solteirão e solteirona? É, porque o teu coração está preenchido. Você não está aí mendigando a atenção de ninguém. O Espírito Santo é quem te satisfaz. Mas pastor, quer dizer que eu vou ficar solteiro? Não, pelo contrário, Ele vai te conduzir ao homem certo e à mulher certa. Amém, solteiro? Glória, amém. Glória a Deus. Tem uns que estão meio desesperados aí, mas glória a Deus também. Mas é assim, porque o Espírito Santo, Ele enche o meu coração de amor, de esperança. E esperança de casar também, por que não? Romanos 14, 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. É isso? Esse versículo, não sei se você já memorizou. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Espera aí, pastor. Mas eu sou dominado por uma tristeza há mais de 15 anos. Há mais de 20 anos tem uma angústia na minha alma que nada me alegra. Tem algo errado que precisa mudar. É o relacionamento com o Espírito Santo. Pastor, mas eu sou gente... Sim, mas espera aí. Você está depressivo momentaneamente é uma coisa, cronicamente é outra coisa. Nas amarguras da vida a gente se entristece, a vida dói quando bate. Mas eu falei, tem o Consolador, que consola no dia da dor, o Espírito Santo. O consolo dele é eficaz, vai gerando vida. Eu consigo enxergar a luz no fim do túnel, porque tem esperança para viver em Cristo Jesus. Agora, passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos assim, opa. Não, a palavra diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando vai falar dos frutos lá em Gálatas, vai dizer, é paz, é alegria. E nós precisamos nos encher mais do Espírito Santo para estar mais alegre também. E é interessante. E presta atenção nisso. Quando a gente sente essa alegria verdadeira que vem do Espírito Santo, uma coisa natural que vai acontecer: se para de imitar o mundo. Para de imitar o mundo. No processo da conversão de uma pessoa é muito simples ver isso. Tá, mas eu não entendi, você parou de ir na balada, você parou de ir lá na roda do barzinho, o que deu, cara? Virou crente agora, ficou quadrado? Não é que ficou quadrado, é que antes ia nesses lugares
para tentar se encher de alegria, que era um negócio passageiro. Mas agora eu descobri uma fonte que nada tira a minha alegria. É o Espírito Santo. Eu tenho Ele. Por isso eu não preciso mais do álcool, eu não preciso mais da droga, não preciso mais da prostituição, não preciso mais da baladinha, eu não preciso mais disso. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Mudança. Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. E que coisa maravilhosa, parar de querer imitar o mundo, porque o mundo não tem nada de bom para nos oferecer. É desse jeito. A gente para de querer a aceitação limitante das pessoas, porque daí a gente também descobre que alguém nos aceitou, nos recebeu como filho, confirma isso todo dia. E daí, independente se eu chego na empresa na segunda-feira, tão feliz, tão triste, independente se o patrão vai me tratar bem ou não, se vão me dar tapinha nas costas ou vão me esculachar, eu estou em paz, porque eu não dependo dessa aprovação dessas outras pessoas. E interessante, eu tive uma experiência lá na minha adolescência, né? A gente até perde a vergonha de muitas vezes aqui nesse ambiente eclesiástico, né? Às vezes a gente perde bênção por medo de se expor, né? A palavra falou comigo, mas eu não vou na frente, porque o que o irmão vai pensar, o que a irmã vai pensar? Eu me lembro de uma experiência na minha adolescência, num congresso de jovens lá em Lages, eu devia ter uns 14 anos. Eu fui renovado pelo Espírito Santo. E eu sempre na minha adolescência, eu era meio tímido assim, não era muito falador e tal. Mas eu me lembro, naquele dia quando o Espírito Santo me tomou, perdi a vergonha, saí dançando no meio da igreja, no Espírito. Tocava nas pessoas, interessante. Vários jovens que eu tocava eram renovados pelo Espírito Santo também. Interessante como muda, porque o Espírito Santo me renovou. Eu não estava preocupado com o que a menina que eu gostava na época ia falar, o que o meu amigo fulano ia falar. O Espírito Santo estava agindo. Eu não quero perder isso por nada. É desse jeito, na vida, na jornada da vida. O Espírito Santo carimbou, está carimbado. Não preciso mais dessas aprovações sociais. Vocês me entendem, amém? Poder para testemunhar. Quando o Espírito Santo nos enche, nós encontramos poder para manifestar aquilo que tem valor eterno, a mensagem do Evangelho, que é o texto clássico ali de Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo desce, nos enche de poder. Eu tive também uma experiência na minha adolescência. Eu não me lembro qual ano que a gente fez 2 suas férias aqui no Pérola do Vale. 2002? Sei que estava 2002, eu acho, né? Eu era jovenzinho, fui participar desse 2 suas férias. E no período dos 2 suas férias tem, durante o dia, evangelização. Evangelização de casa em casa. Geralmente um grupo de 2, 3 pessoas. Nós vamos de casa em casa para evangelizar. Eu tive uma experiência maravilhosa naquele dia, porque a gente evangelizou algumas casas, era muito simples, bate e tal, evangeliza e tal. Eu estava com meu amigo e nós passamos na frente de um bar. Poxa, a gente nas casas falava com a dona, com o dono lá. Pô, agora entrar no bar. Eu olhei para ele, olhou para mim. Assim, a gente não tinha dúvida que deveria pregar o evangelho no bar. A gente não sabia o nível de bêbado que estava lá, né? Estava muito chapado, se não se entender. Decidimos entrar no bar. E daí, eu cheguei. Eu queria a atenção de vocês, tinha uns 5, 6 homens. Eu queria a atenção de vocês aqui rapidinho, 3 a 5 minutos, tá bom? E os caras continuaram bebendo, né? Olhando assim. Eu preguei. Em 3 minutos, preguei o evangelho. Falei de Jesus, do amor de Deus, Deus transforma vidas e tal. Fiz o convite. Um homem aceitou Jesus. Levantou a mão, se converteu. Daí, saímos do bar. O meu amigo olhou para mim e disse: cara, eu não conhecia esse teu lado.
Eu olhei para ele e disse: nem eu. Nem eu. É o Espírito Santo. Uma vez nós evangelizando aqui na Velha, a irmã Gladys estava comigo, a missionária, não sei se ela está aí hoje. A gente entrou também, era uma mercearia. Eu comecei a falar. E o homem começou a chorar. E daí a esposa falava: para de chorar. E ele disse assim: eu não sei, quando esse moço abre a boca, o negócio mexe dentro de mim. Eu não sei o que fazer. Eu falei: eu sei, Deus está tocando a sua vida, não precisa se arrepender. Ele se converteu. Daí a irmã Gladys depois: olha, eu não conhecia esse Miguel. Pois é, irmã Gladys, é Deus. É o poder que o Espírito Santo nos dá, quando nós nos posicionamos para testemunhar a respeito do Evangelho. Então, meus irmãos, para concluirmos, e aqui eu estou falando o que gera de impacto na nossa vida quando nos posicionamos. Tudo muda. Estratégias Deus vai te dando para você viver o sobrenatural. No final do ano eu conversava com a minha esposa e nós falávamos: que coisa grandiosa Deus tem feito na Assembleia de Deus em Blumenau, através da Assembleia de Deus em Blumenau, através dos cursos que Deus nos deu. Lar Feliz, Ele, Ela, Líder Relevante e assim por diante. O Ela mesmo, milhares de mulheres impactadas já ao redor do mundo, várias nações. E como que começou tudo isso? Num ambiente de oração. O Espírito Santo teria uma repercussão tão grande como está tendo. Deus sabe. E o que Deus precisa? De alguém que se posiciona e diz: eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Já parou para pensar o que Deus pode fazer na sua vida, na sua família, na sua descendência, quando tem esse posicionamento? Às vezes eu pego o livro do vô e eu vou lendo um pouco das histórias dele lá. Quem diria que um menino de rua, que viu a mãe se suicidar, porque o padrasto bêbado batia e agredia, quem diria que aquele menino que ninguém dava nada, a partir do momento que disse: eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, iria se tornar pastor de uma grande convenção, mais de 26 anos pastoreando a convenção. E quem diria que da nossa família sairia tantos missionários, pastores, tanta gente abençoada? Sabe por quê? Porque quando alguém diz sim para a voz do Espírito Santo, por mais que ele não imagine o que vai acontecer, mas o Espírito Santo, que já está lá na frente, já sabe, ele vai a cada passo confirmando, estabelecendo os propósitos do céu na vida daqueles que se posicionam. E você? E você? Como está a sua vida com o Espírito Santo?